Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Hoje estaremos mais uma vez trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo. Hoje estaremos falando sobre esgotamento mental. Estamos falando da história de uma mulher conhecida como Mulher Samaritana. Nos traz grandes ensinamentos. Portanto, ao assistir esse vídeo, deixe aí a sua inscrição se você não for inscrito. Ative também o sino para que você acompanhe todas as novidades postadas e não esqueça de deixar o seu like. Vamos para a palavra? Está registrada esta mensagem no livro de João, capítulo 4, vou ler apenas do 6 ao 9, que diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vamos ler o versículo 10 que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que ele pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Queridos, quase todo mundo conhece essa mensagem linda, realmente desse encontro inesquecível, desse encontro maravilhoso, desse encontro que ficou marcado na história de uma mulher, conhecida com o texto A Mulher Samaritana. Com certeza, realmente não pode ficar algo sem ser marcado, algo sem ser mencionado, sem ser dito, quando realmente Jesus encontra com alguém, ou quando alguém encontra com Jesus. São situações realmente que deixam uma marca profundamente positiva na vida das pessoas. E quando as pessoas encontram com Jesus, ou quando Jesus as encontra, realmente é algo transformador. Essa mulher tinha uma vida marcada por dificuldades. Levava uma vida infrutífera de felicidade, em busca da felicidade, mas ainda não tinha encontrado. O texto todo mostra que ela sofria muito devido a preconceitos. Primeiro porque ela levava uma vida maritalmente não muito assim adequada de acordo com a palavra de Deus, porque se vocês meditarem no texto todo vai ver que ela tivesse 5 maridos e o que ela estava tendo no momento não era o marido dela. Então a gente percebe que essa mulher ela era discriminada pela sociedade das quais ela vivia. Mas por que, Paulo, você pode dizer isso? Baseado em quê? Porque é muito comum em que as mulheres naquela época, quem já morou na zona rural ou talvez teve experiência com pessoas desse tipo, sabe que o horário mais adequado para buscar água na fonte é pela manhã, onde o sol está frio, ou então à tardinha. Mas ela foi e disse que na hora sexta, ou seja, justamente ao meio-dia. Ao meio-dia. Horário em que as pessoas estão praticamente em horário de almoço, onde ninguém sairia para buscar água. Mas ela foi justamente nesse horário, porque não tinha ninguém no poço para incomodá-la, talvez alguém no poço para criticá-la, para insultá-la. Por isso ela estava ali sozinha. Mas o que ela não esperava é que alguém estivesse no poço, e não é qualquer pessoa que estava ali para pedir água para ela beber. E ela percebeu que aquele homem era um judeu, mas não era um judeu qualquer, era o Filho de Deus. E este homem, sendo o Filho de Deus, Cristo, tratado por ela como um judeu, ele disse, porque realmente ele era um judeu. Eles não se davam muito bem porque havia uma barreira de separação entre judeus e samaritanos, devido à quebra de relacionamentos, a uma miscigenação de mistura entre os povos. Então, existia aquela barreira. Mas Jesus Cristo também veio para isso, veio para quebrar a barreira do preconceito, a barreira de relacionamentos que existiam entre eles. Porque Jesus veio unir povos, veio unir pessoas e tornar tanto gregos como judeus, como samaritanos em uma só pessoa. E aquela mulher realmente, quando Jesus Cristo pede para ela,
porque ele estava cansado realmente de viagem, teria passado por vários lugares com os discípulos pregando a palavra de Deus, e enquanto os discípulos foram comprar alimento, ele parou ali. E eles não poderiam passar por ali, os judeus jamais passariam por ali. Mas Jesus Cristo fez questão, porque Galileia ficava... os discípulos nunca passavam por ali, porque Samaria ficava entre Judéia e Galileia. E quando eles queriam ir realmente para Galileia, ou para a Judéia, eles teriam que dar uma volta enorme. Mas Jesus Cristo fez questão de passar por ali. E sabe por quê? Porque na sua mente ele já sabia que ele haveria de encontrar aquela mulher por ali, porque Jesus conhece todas as coisas. E ele queria realmente mostrar que todas as pessoas devem se tornar uma só pessoa. E que todas as pessoas devem amar umas às outras, independentemente da situação em que elas vivam. Da discriminação em que elas são, muitas vezes, passadas pela sociedade, enfrentadas pela sociedade. E aquela mulher agora diz, olha, como sendo tu judeu, pedes a mim de beber que sou mulher samaritana? Aí no texto próprio diz, porque os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, justamente por conta do que eu disse. Mas aí Jesus Cristo responde para ela assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, os papéis iriam inverter, era você quem iria pedir água, e não eu. Jesus Cristo, mais ou menos parafraseando, ele estava dizendo isso. Mas a água que Jesus Cristo iria oferecer para aquela mulher não era uma água física, mas sim uma água espiritual, ou seja, ele iria oferecer a sua própria vida para que aquela mulher tivesse vida, porque ela não tinha vida. Ela vivia realmente triste, abandonada, emocionalmente sofrida pelas marcas das dificuldades, dos problemas que ela vivia. Mas para diminuir a história, no contexto todo da história, a gente percebe que aquela mulher entendeu que aquele homem, ele era Cristo. Ela entendeu que quando Jesus Cristo começou a profetizar sobre a vida dela, ele diz, olha, vejo que tu és profeta, porque os nossos pais adoraram nesse monte. Foi quando Jesus Cristo para ela, filha, esquece, não precisa mais adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque existiam 2 montes de adoração. Existiam 2 lugares de adoração, que eram no monte ali, Gerizim, Monte Sinai, e também em Jerusalém. Ela disse, olha, crede em mim que agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisa mais desse monte. Ela está dizendo, olha, o verdadeiro Cristo sou eu realmente estou aqui. Você pode me buscar e adorar em qualquer lugar. Isso mostra, querido, que Cristo é a fonte da água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher precisava beber dessa água. Eu e você precisamos tomar todos os dias dessa água, para que dentro de nós exista uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aceite a Cristo. Ele é a água viva. Somente Ele pode saciar a nossa sede espiritual, curar as nossas marcas feridas, as nossas marcas machucadas por dificuldades e lutas emocionais, físicas, mentais. Somente Ele. E a mulher entendeu isso. Quando ela entendeu isso, ela realmente pôde beber dessa água. E ela saiu para anunciar o Cristo. Venha e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é Ele o Cristo? É claro que era Ele. Ela já sabia disso. E ela realmente agora já não se sentiu mais isolada. Ela realmente foi socializar. Ela saiu para anunciar o verdadeiro Cristo. Esse é o nosso papel. Bebemos da água viva e precisamos sair para anunciar que Ele veio para dar vida a mim e a você. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, em nome de Cristo.